Boa noite, Jesus. Olha que alegria receber você aqui mais uma vez, todas as noites, buscando meditar na palavra de Deus, buscando confiar em Deus e acalmar o nosso coração. Deus quer que você se acalme, porque Deus sabe como resolver problemas, lutas. Deus sabe como reverter uma derrota em vitória. Deus sabe como tirar pessoas da depressão. Deus sabe como resolver problemas financeiros, Deus sabe como curar alguém, Deus sabe como trazer equilíbrio, paz. Então nós estamos no melhor lugar do mundo, que é aos pés do Salvador. E eu louvo a Deus pela sua vida. Fique comigo aqui até o final. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. E aqui todas as pessoas são bem-vindas. Sabe, em alguns lugares nós não somos bem-vindos, né? Mas aqui todos são bem-vindos. Jesus Cristo, ele incluiu todas as pessoas no seu reino, crianças, idosos, homens, mulheres. Por isso aqui é um lugar de paz, um lugar para você acalmar o teu espírito, meditar na palavra de Deus e nós desenvolvermos nossa fé em Jesus. Nós estamos em uma grande série aqui no Boa Noite, Jesus. Estamos meditando agora no Salmo 23. Nós estamos lendo salmo por salmo, mas fizemos aqui um parênteses, né? Nós estamos fazendo uma minissérie dentro do Salmo 23. Ontem nós meditamos no verso 1, hoje vamos ler novamente o Salmo 23 e vamos meditar no verso 2. Então nós vamos nessa sequência, espero que você não perca nada. Se você perdeu o Boa Noite Jesus de ontem, volte, assista ali. É sempre importante nós aprofundarmos nosso conhecimento e gastarmos alguns minutos que podem salvar a nossa vida nessa terra e para a eternidade também. Seja muito bem-vindo. Tem um pedido de oração? Escreva aqui nos comentários, é muito simples. Você vem nos comentários e escreve oração da noite e faz o seu pedido de oração. Tá bom? Eu quero orar, interceder pela tua vida. Deus tem mais para nos dar do que o diabo para tirar. Nada está perdido. E assim como milhares de pessoas têm sido atendidas e respondidas por Deus através desse ministério, Deus vai responder você também. A mão de Deus, o poder dele será manifesto. Por isso agora acalma o teu coração, pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 23 e vamos ler juntos esse que é um dos salmos mais lindos da Bíblia. E diz assim: O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olha como eu amo o Salmo 23. Você também ama o Salmo 23? Escreva aqui nos comentários então. Eu amo o Salmo 23. Que salmo lindo! Como o Espírito Santo tocou o coração, a mente de Davi para escrever essas palavras que tanto nos consolam em nossos dias difíceis e escuros. O Salmo 23, no verso 2, que é onde vamos meditar hoje, diz: Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Você sabe que para uma ovelha é muito importante que o pastor leve a águas tranquilas. Sim, porque você sabe, uma ovelha é cheia de lã, né? Se ela for beber água e as águas forem revoltas e ela se desequilibrar, ela cai nessas águas revoltas, se encharca a lã e ela morre afogada. A ovelha não consegue nadar. Imagine o peso daquela lã. Seca já é pesado, você imagine encharcado de água. Por isso, levar águas tranquilas é fundamental para que a ovelha sobreviva. Sabe, talvez você também precise repousar.
Talvez você esteja passando por águas muito turbulentas na sua vida. E você precise de águas tranquilas, sabe, uma fase da vida assim sem problemas para a gente descansar. Todos nós precisamos. E hoje nós estamos aqui meditando no Salmo 23, no verso 2, para pedirmos a Deus que Ele nos conduza a águas tranquilas e para que Ele nos leve a pastos verdejantes, para que possamos repousar. Você sabe que é o pastor que sabe qual é o pasto certo. Você imagine que se a ovelha for levada a um pasto onde tiver espinhos, sabe aquela roseta, aquela bolinha assim que fica na grama, às vezes a gente pisa, dói uma barbaridade. Você imagine aquilo no focinho das ovelhas. Elas não têm uma mão para tirar a roseta. Elas precisam que o bom pastor leve a pastos certos, pastos verdejantes, pastos seguros. Lá elas podem se alimentar e descansar. Talvez você precise de alimento bom, alimento espiritual, lugar de descanso, de repouso. Talvez você esteja exausta financeiramente, exausta fisicamente, mentalmente. Você entende que aqui o Boa Noite Jesus é um pasto verdejante? Que aqui são águas tranquilas para você descansar a tua alma, para você zerar o cronômetro, para você lembrar que amanhã é um novo dia, que Deus está ao teu lado, que Ele não vai te desamparar, que Ele vai cuidar de você. Então, além do seu pedido de oração, vem interagir aqui comigo. E lógico, com Deus, você vai dizer assim: Senhor, eu preciso descansar. Você precisa de descanso para a tua alma. Você tem enfrentado tantas lutas, você já chegou à sua exaustão, já chegou além do limite, o cálice já transbordou, o copo está cheio demais. Diga: Senhor, eu preciso descansar. Deus trará descanso à tua alma, te conduzirá a pastos verdes, te conduzirá a águas tranquilas. E somente Jesus, porque Ele é o nosso bom pastor. Todos somos ovelhas do seu rebanho, do seu aprisco. Então escreva: Senhor, eu preciso descansar. Você é ovelhinha de Jesus. E o pastor verdadeiro dá a vida pelas ovelhas. E Jesus deu a vida por você, para que o teu coração se enchesse de esperança e de alegria. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Eu sempre vou convidar você e te dar a oportunidade de você compartilhar o Boa Noite Jesus, para que outras ovelhinhas que precisam de pastos verdes e águas tranquilas sejam alcançadas. Deus é testemunha de que eu, seu amigo Ivan Saraiva, oro, clamo, me dedico, gravo, edito, posto. E essa é a minha parte. É uma parte trabalhosa, mas é linda, é maravilhosa. Eu amo fazer isso, eu amo falar de Jesus. Mas sabe, quando você compartilha, você faz a sua parte. E o sacerdócio de todos os crentes, todos somos chamados a pregar. Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. E a gente pode ir hoje em dia compartilhando uma mensagem como essa para trazer alívio a tantas pessoas que sofrem tanto. Obrigado a você que é membro do canal, que é um remador, uma remadora de fé, porque nós temos um céu a ganhar e um inferno a perder. E enquanto descansamos, nós pregamos juntos o Evangelho. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, tua família. E agora nós vamos orar juntos ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Bondoso Pai, obrigado porque o Senhor nos traz alívio, o Senhor nos traz repouso, alimento bom, o Senhor nos leva a águas tranquilas. Por favor, Senhor, acalma o nosso espírito,
Águas turbulentas, tempestades terríveis têm tirado a nossa paz, têm roubado a nossa alegria, tirado a nossa inocência. Por favor, Pai, conduza-nos aos lugares certos, conduza as pessoas certas para ficarem perto de nós. Por isso, nesse momento, entregamos nosso coração a Ti, para que o Senhor acalme as águas da nossa alma, para que o Senhor nos dê a Tua paz. O Senhor vê cada pedido de oração aqui nos comentários. Por favor, Senhor, cada pedido é feito por uma pessoa, um filho, uma filha. O Senhor pode nos responder. Nos dê a alegria de testemunharmos do Teu poder. Veja se existe em nós, em qualquer um de nós aqui, algum caminho errado. E aí o Senhor nos conduz para a eternidade. Pai, que o nosso coração seja Teu. Por isso, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Revela-nos a Tua verdade através da Bíblia, da Tua palavra. Revela a Tua vontade. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos decidir baseado no assim diz o Senhor. Queremos tudo o que o Senhor tem reservado para nós. Por isso, lança por terra toda obra maligna, toda ação do mal contra nós, contra nossos filhos, e que o Senhor nos dê a alegria de recebermos a salvação do Teu Filho Jesus. É no nome dele que sempre oramos. Amém. Querido irmão e irmã, obrigado por estar comigo aqui na oração da noite. Amanhã estaremos novamente orando o Salmo 23, só que agora no verso 3, tá bom? Amanhã será o verso 3. E assim vamos dar continuidade. Será uma alegria poder receber você aqui na graça e na paz de Cristo. E como sempre eu vou te presentear aqui com uma pregação da palavra do Senhor. Então fique agora com a palavra de Deus. Essa mensagem que eu vou apresentar para você agora, na minha avaliação, é o meu melhor sermão de todos os tempos. Pelo menos para mim, você pode discordar de mim. Mas essa mensagem foi, para mim, a mensagem mais importante que eu já fiz na minha vida. Porque ela é um divisor de águas para mim. E quando eu entendi isso aqui que eu vou falar para você, a minha caminhada cristã mudou. E eu espero que de alguma maneira essa mensagem abra a sua mente também. Se você tem sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de João, no capítulo 4, a partir do verso 46. João 4, a partir do verso 46. Se você tem uma Bíblia aí no seu celular, ou se você trouxe fisicamente a sua Bíblia, pode abri-la. Se não, você pode acompanhar comigo, eu vou fazer uma leitura tranquila. E o texto diz assim: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o filho estava vivo. Então perguntou a que horas o filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus havia dito a ele: o seu filho vive. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que Jesus, ele vai para a região da Galileia e aparece um homem na história. Esse homem é o oficial do rei. Por definição, ele não era um soldadinho qualquer, ele era um líder,
Ele era obviamente cidadão romano, e ele tinha provavelmente muitos soldados sob as suas ordens, e embora ele fosse um líder, embora ele tivesse status, embora ele tivesse um bom nível social, financeiro e cultural, ele tinha um baita de um problema, porque o filho dele estava morrendo. E quando um filho da gente está morrendo, a gente faz qualquer coisa. Eu imagino que aquele homem tentou tudo que a medicina da época, precária, mas tudo que a medicina da época podia fazer, ele tentou. Só que a cada dia o filho dele estava mais perto da morte do que da vida. Então você pode imaginar ele indo num lugar, alguém dando um diagnóstico, alguém dando um tratamento e o tratamento não resolvendo. Aí ele vai em outro lugar, outro tratamento, o tratamento não resolve e o princípio ativo de vida do filho saindo. E aí ele ouve falar de um tal de um curandeiro chamado Jesus de Nazaré. Aquele homem não acreditava nesse negócio de milagre de curandeiro de judeu. Aquele homem, aliás, ele era um pagão. Ele talvez fosse um adorador de Diana, Afrodite, de Baco, não sei. Mas ele era um pagão. Ele cria na mitologia romana. Ele não imaginava que Jesus era Deus em pele humana, Messias, nada disso. Filho prometido, redentor da raça humana, nada disso. Ele era um pagão, desesperado, o filho estava morrendo, e de repente em algum momento ele chegou na casa dele e falou o seguinte: ó, eu ouvi falar de um tal de Jesus de Nazaré que está até levantando o defunto, e eu vou atrás dele. E eu imagino que alguém deve ter tido um pouco mais de bom senso e dito assim: amigo, não faça isso. Você é um homem estudado, você é um homem respeitado, você não pode sair atrás de um curandeiro. Teu filho está morrendo. Já imaginou se você no meio da viagem, teu filho morre e você nem aqui estava? Não faça uma coisa dessa, isso aí é mentira, isso aí é conversa, não vá atrás desse homem. É mais ou menos assim, é como se o teu filho estivesse morrendo, e nenhum médico conseguisse resolver o problema, e você já tivesse feito o pedido de oração na igreja, e está todo mundo orando, e você já jejuou, e você já foi no médico, no outro médico, você já levou para São Paulo, já levou para o Rio, já levou para tudo quanto é lugar, e teu filho está morrendo, e você ouve falar que lá em Maués, no interior da Amazonas, tem uma mulher que faz uma garrafada, que levanta defunto. Você não acredita nisso, você não acredita. De repente você está vendo o teu filho morrer e você fala assim: eu vou atrás da mulher. E aí a tua família, nós está ficando louco? Você vai pegar garrafada de mulher no meio da Amazônia, você não quer nem saber, você compra passagem e vai. 3 dias depois você está com 6 garrafas PET verde em casa. Porque quando o filho está morrendo, meu amigo, a gente faz qualquer coisa. Qualquer coisa. E aquele homem fez exatamente isso. Ele não quis saber de nada nem de ninguém. A distância de Cafarnaum até Caná da Galileia, 35 quilômetros. Ele deve ter pego o melhor cavalo dele, ele foi atrás desse Jesus de Nazaré, desse Jesus chamado Cristo, que estava curando, porque Jesus era o profeta da hora, era o profeta do momento. E todo mundo ia atrás do profeta da hora, do profeta do momento, como nos nossos dias a gente faz aqui no Brasil. A gente tem os ministérios da hora, os ministérios do momento, é assim que a gente faz. Teve uma época que tinha que ser uma igreja com propósito, né? Rick Warren lança lá a igreja com propósito, e todo mundo tem que ler o livro A Igreja com Propósito, porque se a igreja não tiver propósito, não serve para mais nada, porque é a modinha. Aí daqui a pouco o Hillsong lança lá um ministério de louvor, aí é só ministério de louvor, que é moda. Hoje a moda é stand-up, o indivíduo é engraçado, arrasta multidões, vai para lugar com 20 mil, 30, 40 mil pessoas, porque é a moda do momento. Jesus era o profeta do momento, só que havia uma teologia errada. Essa teologia dentro do judaísmo
ela foi deturpada no decorrer dos séculos, e ela começou com o ministério de Elias e de Eliseu, que se acreditava que o profeta tinha poder. Se o profeta falasse ou o profeta tocasse, estava tudo resolvido. Havia poder no profeta, era como se Deus pegasse um pedaço do poder dele, colocasse no profeta, e agora o profeta fala, faz e acontece. E essa teologia chegou até a época de Jesus e chega até os nossos dias. E até hoje se acredita que um líder religioso, ele tem o poder de abençoar. Você liga a televisão, ouve o rádio, o indivíduo diz assim: venha na minha igreja porque eu vou te abençoar. Como se o líder religioso fosse capaz de se tornar um abençoador de alguém. E essa teologia, ela é tão nefasta que se criou um vocabulário ao redor dela. E o indivíduo pega e diz o seguinte: olha o vocabulário que é formado. Eu determino, já viu isso? Eu determino, eu repreendo, está amarrado, eu recebo, como se no indivíduo existisse um poder diferente do poder que existe nos outros. Essa teologia diz que há poder naquilo que a gente fala. Eu me lembro que a minha avó dizia isso para mim. Eu falava alguma besteira, ela falava assim: vira essa boca para lá. Porque se eu falasse para lá, não pegava. Ela falava assim: ó, vira a boca para lá, ainda batia na madeira. Lembra disso? 3 batidinhas. Você acreditar que existe poder sobrenatural quando você fala, ou qualquer pessoa fala, é da mesma ordem de loucura do indivíduo que chega e diz para você assim: ó, quando você for cruzar um cheque, você tem que cruzar daqui para cá, porque se cruzar de lá, daqui para lá, o dinheiro vai. Se cruzar para cá, o dinheiro vem. Você entendeu? Porque você é pobre até hoje, né? Sempre cruzou para lá. Eu vou exemplificar isso aqui. Meu filho Gabriel, se desde pequenininho eu falar assim para ele: Gabriel, você não presta. Gabriel, eu não queria que você tivesse nascido. Gabriel, na verdade, quando você andar por aí, não fala que você é meu filho não, que eu tenho vergonha. Tirou nota vermelha, não podia esperar nada melhor que você, do que isso de você. Se tirou nota azul, com certeza você colou. Ó, vai para lá, desencosta aqui que eu não quero você encostando em mim. É claro que o meu filho vai crescer e se desenvolver com problemas sérios de autoestima. Se eu educar o meu filho de outra maneira, se eu criar o meu filho assim: Gabriel, você é o meu orgulho. Gabriel, eu amo você. Aliás, Gabriel, o maior presente que eu ganhei da minha vida foi Deus ter me dado você. Eu tenho uma alegria, olha, você não venceu dessa vez, mas você vai vencer na próxima. Se você cair, fica tranquilo que o pai está aqui, os pais sempre vão ajudar. É claro que o meu filho vai crescer com uma autoestima diferente. Agora, isso nada tem de sobrenatural. Nada. Se você não concorda comigo, faz um teste hoje na sua casa. Você vai chegar na tua casa, para a primeira parede que você encontrar, você vai falar assim: cai parede, cai parede, cai a parede, parede, caia. Aliás, você pode até mudar o tom da voz: cai a parede, parede, cai agora. Aí você fica o tempo que você quiser, depois você me conta o que aconteceu com a tua parede. Não há poder sobrenatural em nenhum líder religioso. Não há poder sobrenatural quando você fala, nem quando eu falo. Eu era pastor no Mato Grosso do Sul, e aconteceu uma situação, eu atendia tudo quanto é gente, de tudo quanto é denominação, e acharam meu telefone falando assim: pastor, por favor, venha no hospital, tem um rapaz aqui que levou uma rodada de cavalo, o cavalo caiu na cabeça dele, ele está na UTI, o senhor precisa vir aqui. Larguei tudo que eu estava fazendo, eu fui para o hospital, todo mundo já me conhecia no hospital, tinha acesso para entrar em qualquer lugar daquele hospital. E quando eu chego lá, eu encontro 2 irmãs desesperadas, e a irmã mais velha chegou e falou assim: pastor, é o seguinte, ele precisa operar a cabeça,
mas ele está tendo convulsões, e enquanto ele não estabilizar essas convulsões, não dá para operar. Então, pastor, entra lá na UTI e determina que a convulsão pare. Quando ela falou isso, eu pensei, cadê o buraco para eu me esconder? Gente, vocês acham que eu não queria ter esse poder? Sofia está com febre, eu falo assim, eu repreendo essa febre em nome de Jesus. Ela levanta e vai brincar. Nunca mais ia comprar alívio na minha vida. E a cara, aquela miséria. Agora, faz parte dessa teologia de dependência fazer com que você se sinta menor do que o líder religioso. E ele terá o poder em si de abençoar, amaldiçoar, determinar, e tudo vai se resolver. O que a gente não para pensar é por que o indivíduo cura todo mundo, mas quando o joelho dele estoura, ele vai para o Albert Einstein resolver o problema do joelho. Porque se ele faz ali, ele faz aqui, não faz? Por que não faz aqui? Vai para o médico. Aí a gente não entende. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu tenho 1.200.000 seguidores no Facebook. Já bateu essa semana aí 410.000 seguidores no Instagram, 400.000 no YouTube. Posso falar uma coisa para você? Eu tenho os mesmos problemas que você, e eu não sou um filhinho especial de Jesus. Tem dia que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Tem dia que a minha vontade é ficar assistindo série no Netflix o dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite. Tem dia que eu não quero comer brócolis. Tem dia que eu quero um balde de sorvete desse tamanho assim, ó. A minha família tem problema, meus filhos não são perfeitos. Às vezes eu tenho vontade de esganar os dois. Você já teve essa vontade? De esganar o filho? Mas lembro de uma vez ter assistido um palestrante, ele falou assim, ó, que quando os nossos filhinhos são pequenininhos, são bebezinhos, é a coisa mais gostosa do mundo, né? Dá vontade de comer assim, né? Aí quando chega na adolescência a gente pensa, por que eu não comi? Eu sou exatamente como você, e onde eu vou as pessoas pedem oração para mim, e tem tudo certo, porque a Bíblia diz que a gente deve orar uns pelos outros. O problema é quando a pessoa ora, e ela vem pedir oração, e ela diz assim, pastor, por favor, ora por mim, porque eu tenho certeza que Deus ouve a sua oração. O que a pessoa acha? Que eu tenho um atalho no céu que você não tem? Não, o Ivan, ele tem um caminho aqui, ó. Você acha que Deus fala assim, bom, esse aqui é consagradinho, eu vou ouvir. Esse aqui é pecadorzinho, não vou ouvir. Você acha que é assim? Amigo, pelo amor de Deus, você é melhor do que toda essa confusão religiosa que está aí. Agora perceba, aquele oficial do rei, ele era um pagão, idólatra, não acreditava em Jesus, mas ele teve uma virtude, ele foi no lugar certo, ele foi a Jesus. Você já sabe qual que é o seu problema, né? Você foi para a igreja, você foi para o pequeno grupo, você foi para o jejum, você foi para a corrente de oração, você foi ouvir sermão meu no YouTube, não foi para Jesus. E é claro que você não foi para Jesus, é claro. E eu não estou falando isso para te machucar ou para te ofender, não. É claro que você não foi para Jesus, sabe por quê? Porque Jesus não mente. Jesus Cristo disse, aqueles que vierem a mim, de modo algum os lançarei fora. Então se você está desesperado, angustiado, cheio de nervosismo, se você não consegue dormir, se os problemas são maiores do que a tua capacidade de resolução, é porque você tentou tudo, menos a única coisa que ia resolver o teu problema. Teu problema não é o ano bíblico.
Teu problema não é estudar a lição dominical, lição de escola sabatina. Teu problema não é esse. Teu problema não é assistir o videozinho ou não assistir o videozinho. Teu problema é que um único lugar tem a solução para você. E esse lugar é uma pessoa, esse lugar é Jesus. E quando você for verdadeiramente a Jesus, aí você vai entender o que aconteceu na história desse milagre. Por quê? Porque aquele homem, ele chega a Jesus com a teologia errada, com falta de crença, ele não acreditava, e ele traz a Jesus 3 problemas. Jesus, vem comigo rápido. Por quê? Senhor, porque é o seguinte, meu filho está morrendo, e tem uma distância. Ele traz 3 problemas. Quando ele declara essa frase, Senhor, venha antes que meu filho morra, ele estava dizendo assim, tem 3 problemas para o Senhor resolver. Primeiro deles, o tempo. Eu demorei aqui 1h30 para chegar, vai demorar 2 porque o cavalo está cansado. 2 horas, o Senhor tem um problema do tempo. Segundo problema, distância, 35 quilômetros, a gente tem que percorrer essa distância. E terceiro problema é a gravidade da doença do meu filho, antes que ele morra. Ou seja, aquele homem não tinha a menor ideia de com quem ele estava falando. Ele estava falando com o dono do tempo, ele estava falando com o dono da geografia, ele estava falando com o dono da vida. Mas na cabeça daquele homem, ele tinha solução para o problema do filho. Qual que era a solução? Jesus, sobe na garupa, nós vamos correr 35 quilômetros a todo vapor, aí o Senhor vai falar e vai tocar, olha a teologia errada, você vai tocar ou vai falar, e aí vai tudo se resolver. Na cabeça dele, Jesus ia subir na garupa, e ele ia correr com Jesus assim, ó. Aí Jesus olha e fala assim, eu não vou subir nesse cavalo não, mas fica tranquilo, porque o teu filho vive. Quanto tempo demorou para Jesus resolver o problema daquele homem? Quanto tempo? 1 nanosegundo. Demorou o tempo de Jesus falar, teu filho vive. A febre, o que aconteceu com ela? Desapareceu. Sabe por quê? Porque embora não haja poder na palavra do profeta, há poder na palavra de Cristo. E é só quando ele fala que existe, sai poder. Jesus Cristo disse assim, um dia na eternidade, haja luz, e houve luz. Um dia Jesus Cristo disse assim, ô mar, te acalma, e o mar acalmou. Um dia ele pegou e falou assim, ô vento, para um pouco, e o vento parou. Um dia Jesus pegou e falou assim, menina, levanta, e a menina levantou. Porque quando Jesus Cristo fala, há poder, porque Ele é o autor de tudo que existe. Quando você fala, ou quando eu falo, não acontece nada. Quando Cristo fala, tudo acontece. Existe um homem chamado Jefferson Turbay Braga. Esse homem foi meu professor de língua portuguesa. O pouco que eu sei do nosso idioma, eu devo a esse homem, Jefferson Turbay Braga. Esse homem, antes de encontrar-se com Jesus, ele vivia uma vida louca, uma vida bandida. Ele recebeu o convite para ir numa festa em uma outra cidade, onde não podia bebida, não podia cigarro, não podia comida. Era só droga. Só variedade de drogas. E ele ficou alucinado com a possibilidade de ir, entregou um caminhão de dinheiro e conseguiu o convite para a festa. Foi, e ele experimentou tanta droga que ele nem tinha ouvido falar, que em meia hora de festa, ele já sai louco pela rua, sentindo a overdose, e ele percebe que vai morrer no meio de uma praça de uma cidade desconhecida de madrugada. Esse homem clama a um Deus que ele não acreditava, porque ele era ateu, e ele diz assim, se o Senhor existe, o Senhor salva a minha vida, porque eu vou morrer aqui. E ele cai inconsciente, ele passa 48 horas como um indigente numa praça,
desaparecido da família e dos amigos, ninguém achava ele. Quando esse homem levanta, depois de 2 dias, ele não tinha vício nenhum. Mas quando você conversa com ele, ele diz que antes de perder a consciência, ele ouviu Jesus falando com ele, dizendo: você vai viver. Se você pegar um programa da Novo Tempo chamado 180 Graus, quem apresenta esse programa é Creriane, e ela entrevista pessoas que tiveram a vida transformada. Foi uma mulher de Brasília, vida louca, problema dela, cocaína, cheirando e injetando, só isso. Não era maconha, não era heroína, não era crack, só cocaína. Nunca traiu o marido, só cocaína. 3 crianças em casa, vivia vida louca. Começou a ganhar muito dinheiro, comissionada. Ela começou a ganhar muito dinheiro e ela usava tudo para droga. Largou família, abandonou casa, abandonou tudo, foi viver em droga. E um dia ela tinha cheirado tanta cocaína, carne viva nas narinas, andando alucinada no plano piloto em Brasília. Ela é incapaz de controlar suas necessidades e ela se urina inteira dentro do carro. Para o carro e começa a andar como uma leoa no meio do nada, no meio da cidade. Começa a andar como uma leoa. Ela sente que vai morrer, ela clama a Deus antes de entrar em coma. Ela clama a Deus e perde a consciência e fica dias e dias em coma. Quando essa mulher sai do coma, ela não tinha memória da sensação de se cheirar cocaína. Você sabe o que é isso? O nome disso é cura das memórias. Jesus tem a capacidade de entrar na sua estrutura e mudar o seu DNA. Todos os traumas e complexos herdados ou adquiridos na vida, uma palavra de Cristo, e Ele entra na sua estrutura genética e Ele muda tudo. Ele entra no seu passado e conserta tudo. Você não pode voltar ao passado, mas o dono do tempo pode entrar dentro da sua alma, em lugares que você não pode acessar, e Ele é capaz de reescrever sua história. Mas você precisa ir a Jesus, não é igreja, não é líder religioso, não é jejum, não é leitura da Bíblia. Você precisa ir a Cristo, porque você precisa entender uma coisa: você não é um bibliólatra, você é um cristão. Quem é maior, Jesus ou a Bíblia? Jesus ou a Bíblia? Vá a Cristo, vá a Jesus. Mãe, você que está desesperada porque teu filho e a tua filha estão morrendo no mundo, para de pedir oração na igreja e terceirizar a tua responsabilidade. É o teu joelho diante de Jesus que precisa ir. Pega o cavalo, anda 35 quilômetros, come poeira, não vai no banheiro, mas você vai a Jesus e diz: venha antes que minha filha morra. Aí a gente tem um outro problema, porque a gente quer apresentar para Jesus a solução que Ele tem que dar, porque na verdade a gente não está interessado em Deus, a gente está interessado no poder dEle, nos milagres dEle. É mais ou menos como se a gente orasse e falasse assim: Senhor, é o seguinte, eu estou precisando de um negócio aqui que eu não estou conseguindo resolver, porque se eu tivesse o teu poder e resolvesse, de forma alguma eu estava lhe incomodando agora. Se eu tivesse o poder que o Senhor tem, eu jamais lhe incomodaria. Aquele homem não queria ser amiguinho de Jesus, viu? Aquele homem não queria ser discípulo de Jesus. Aquele homem tinha um baita de um problema. O filho dele estava à beira da morte. Ele estava desesperado, como um pai de boca seca, dizendo: pelo amor de qualquer coisa, pelo amor de Afrodite, pelo amor de Diana, pelo amor de Baco, pelo amor, que era o que ele cria, pelo amor dos céus, do sol, da lua, salva o meu filho. Eu não sei quem que o Senhor é, mas o Senhor está ressuscitando o morto, o Senhor está dizendo que o Senhor está andando sobre a água.
Então, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa por mim. Ele só levou a dor dele, ele tinha uma teologia errada, uma crença errada, mas ele vai ao lugar certo. A nossa luta precisa ser ir à pessoa certa, ao lugar certo. E aí, a partir de agora, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque o que eu vou te dizer você nunca ouviu falar em lugar nenhum. Isso significa dizer que você vai ter que Isso significa dizer que você precisa repensar e reestruturar algumas coisas. Perceba que esse homem, ele chega a Jesus, ele não tem fé em Jesus, sim ou não? Sim, ele não tem fé em Jesus. Ele não sabe quem é Jesus. Ele é um pagão. Ele chega a Jesus e faz o pedido. Aí Cristo falou: o teu filho vive. E depois que Cristo falou, depois que Cristo falou, a Bíblia diz que aquele homem creu. Isso significa dizer que a fé, ela vem depois da palavra de Cristo. A fé não antecede a palavra de Cristo. Primeiro vem a palavra, depois a fé. Não é exatamente isso que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, de Cristo. Como que a fé vem? É quando a gente ouve Cristo falar. Então, essa historinha que contam pra gente, que o fulano é um homem de fé, que aquela é uma mulher de fé, isso é uma grande balela. Nós não temos fé. A humanidade, a raça que você pertence, a raça humana, não detém em si fé. Fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. A gente não tem isso. A gente recebe isso, ok? Você quer ver? Vou mostrar isso com a base bíblica. Jesus Cristo disse assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte: sai daqui, lança-te ao mar, e tal sucederá. Vocês estão vendo alguém jogar monte no mar? Aqui em Macaé, Cabo Frio, Búzios, Angra, Vitória, Salvador, já viu? Já viu alguém dizendo assim: ô, Cordilheira dos Andes, vai trocar de lugar com a Cordilheira do Himalaia, já viu? Monte Fuji, troca de lugar com o Everest, já viu? Jesus não está dizendo que a sua fé e a minha fé é pequena. Ele está dizendo que a gente não tem fé. Ele diz claramente: se você tivesse fé, que você não tem, desse tamanico, você já ia fazer coisas sobrenaturais. Você ia mudar a topografia do mundo. Aliás, o que a Bíblia diz? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não provém de vós. Então, quando você chega e diz assim para mim: mas pastor, eu oro, mas eu não consigo orar com fé, sabe o que eu digo para você? Bem-vindo ao clube. Pega a senha, entra na fila, porque é exatamente assim que eu oro, sem fé. Aí você fala assim: mas pastor, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa ter a fé. Mas como se eu não tenho a fé? Então eu tenho que ir a Cristo, porque depois que Cristo fala, Ele concede a fé. E depois a fé, ela produz uma palavra chamada descanso. A fé produz descanso. Já aconteceu de você estar orando, clamando, e de repente você sentiu uma paz no seu coração? Quem já viveu essa situação? Essa paz, esse descanso, ele é produzido pela fé. É porque Jesus de alguma maneira falou com você, Ele outorgou a fé, e a fé produziu o descanso. Se você está angustiado com alguma coisa,
Se você está nervoso, ansioso, preocupado, com medo, inseguro diante de alguma coisa, eu faço um caminho de retrocesso e digo: você só está assim porque você não foi a Cristo. Porque Jesus Cristo disse: aqueles que vierem a mim, de modo algum os lançarei fora. E quando a gente vai a Cristo, o que acontece? Ele produz a fé dentro em nós, porque a Bíblia diz que Cristo falou, e aí então o homem creu, e aquela crença promove o descanso. Um dia Jesus subiu no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João com ele, os 9 ficaram embaixo, apareceu um pai com um filho endemoniado. Os discípulos tentaram expulsar os demônios, conseguiram ou não conseguiram? Não conseguiram. Jesus Cristo desce, o pai olha para Jesus e diz assim: esse menino é atormentado pelo diabo desde pequenininho, joga no mar, joga na água, joga no fogo para matar esse menino, não consegue falar nem ouvir. Aí ele diz uma coisa interessante, ele olha para Jesus e diz assim: teus discípulos tentaram, não conseguiram nada, se tu podes fazer alguma coisa, faça. Aí Jesus olha para ele e diz assim: como assim? Se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Aí o homem, sabe o que diz? Ele diz: eu creio. Verso seguinte: mentira, não creio, me ajuda a crer. Porque a gente não tem fé. Seja sincero com você, não precisa contar para ninguém não, tá? Quando a gente ora e fala assim: bom, agora que eu orei eu vou resolver o problema. Ou a gente tenta tudo de todas as formas e a gente fala assim: agora só resta orar, tipo assim, não tem mais nada para fazer. Porque a gente não ora com fé. Por que a gente não ora com fé? Porque a gente não tem fé. Então como que a gente faz para ter fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vai ao Filho de Deus, a gente vai a Jesus. E Jesus, quando Ele falar com você, Ele vai dar a fé e você vai entrar em repouso e em descanso. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não saiba sobre a minha vida. Eu nunca quis ser pastor, nunca tive vontade de ser pastor, nunca foi meu sonho, nunca foi meu plano ser pastor. Aliás, as pessoas até hoje olham para mim, quando eu falo que eu sou pastor, elas olham e falam assim: mas você não tem cara de pastor. Eu falo: mas que cara que tem que ter um pastor? Como é que eu não li isso em lugar nenhum? Que cara que tem que ter um pastor? Mas você não tem cara de pastor. E eu me lembro que quando eu fui fazer teologia, você imagine que eu cheguei lá para fazer teologia cabeludo, calça rasgada, 17 anos com cara de 14. Eu tinha outros planos para a minha vida. Na minha cabeça, planos maiores e melhores do que ser pastor. Eu tinha uma linha para seguir, eu tinha um caminho traçado, eu sabia onde eu ia chegar. Eu sempre fui muito determinado em tudo que eu fiz, e tudo que eu me planejei, me propus a fazer. E eu já sabia onde que eu ia fazer, o que eu ia fazer, como que eu ia fazer, depois o que eu ia fazer, eu já tinha tudo traçado. E aí Deus me cerca de todos os lados e diz assim: ó, joga tudo fora, porque eu tenho outros planos para você. E quando eu fui fazer o vestibular, eu estava numa época de cursinho, aquele negócio alucinado de estudar 12 horas por dia. Quando eu chego para fazer o vestibular, naquela época era um vestibular fácil, não tinha concorrência, eu ia olhando a prova, eu ia resolvendo a prova, eu ia fazendo e chorando, porque eu sabia que eu ia passar. Quando chegou na hora da redação, que era onde eu era mais bem preparado, eu olhei para aquela folha em branco e eu fiquei chorando meia hora. E o pastor que estava coordenando todas as coisas ali, ele passava todo mundo escrevendo desesperado e eu chorando. Ele olhava para mim e falava: tudo bem, pastor Edilson Valiante, tudo bem? Tudo bem. E eu não escrevi, não tinha coragem, porque eu sabia que se eu escrevesse eu estava dentro da faculdade. E vocês podem imaginar o que eu fiz. Eu preenchi. Quando eu fui fazer uma entrevista, porque depois do vestibular tem uma entrevista, o pastor Wilson Parossi, que foi fazer a minha entrevista, olhou para a minha cara. Ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: ó, Deus me mandou para cá. Ele falou assim: mas isso todo mundo que vem aqui diz. Eu falei assim: ó, se o senhor quiser me mandar embora, pode me mandar, que é um favor que o senhor me faz, porque eu não quero estar aqui não, viu? Não tenho o menor interesse de estar aqui, eu estou aqui porque Deus mandou, porque a minha vontade é outra coisa. Se o senhor falar não pode, eu vou falar muito obrigado, e eu vou embora para minha casa.
E ele, depois de toda a entrevista, olhou para mim e falou assim: Ivan, eu tinha todas as razões para te mandar embora, todas, mas alguma coisa dentro de mim está dizendo que é para você ficar, então fica, Ivan. Sabe o que aconteceu? Eu não entendia nada desse livro aqui. Quando um professor falou para abrir no livro de Abacuque, eu achei que era pegadinha. Eu falei, não é possível que tenha esse livro na Bíblia, deve estar brincando com a gente. Mas tinha, está aqui inclusive, alguns foram pegos de surpresa hoje, mas tem esse livro aqui na Bíblia. E eu olhava para os meus colegas, e tinha um indivíduo que tocava piano, e eu falava assim, nossa, o cara, além de tudo, toca piano, eu não toco nem campainha direito. O outro já pregava para multidões, e não sei o que lá, eu ficava olhando o cara, assim. O outro só tinha notão, o indivíduo só tirava A puro, e eu olhava para o meu C. Os meus amigos, eles estudavam 6 horas para uma prova, eles estavam preparados para ir bem para a prova. Eu estudava 13 horas e eu tirava metade da nota deles. Um tocava, outro cantava, outro tirava nota, outro pregava, outro isso. Chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei ser pastor. Quando me contaram a história de Gideão, eu fiquei maravilhado, 300 homens matando todo mundo. Não conhecia, eu estava estudando para ser pastor, sabia nada. E eu olhava para mim com muita vontade de ir embora. E um dia eu fiz uma coisa, eu peguei uma cadeira de plástico alaranjada, peguei uma Bíblia, e o colégio interno é dentro de uma fazenda. Eu fui para o lugar mais longe que existia daquela fazenda, lá no meio do manguezal, das mangueiras. E eu precisava ir muito longe, porque eu ia chorar e eu ia gritar, e eu já era estranho naquele lugar. Se eles me vissem gritando, acho que eles iam me internar. Então eu ia para o meio do mato, e eu fui para o meio do mato, e eu cheguei lá às 7:30 da manhã. Manja muçulmano orando com o rosto na terra, era eu. Berrando, chorando, lendo a Bíblia, pedindo para Deus alguma coisa, porque eu ficava pensando, e se tudo isso for uma grande alugação da minha cabeça, Deus nunca me mandou para cá, e eu que me aluguei achando que eu tinha que estar aqui. Eu falei assim, Senhor, eu quero ir embora desse lugar, me deixe ir embora desse lugar, ou o Senhor me prova que eu tenho que ser pastor, ou me libera para eu ir embora, porque eu sou novo ainda, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho nada que ver com essa fazenda, eu não entendo nada desse livro, eu não entendo nada de teologia, minhas notas são uma vergonha, eu não entendo nada, o Senhor precisa fazer alguma coisa. E eu fiquei chorando e clamando, e o meu rosto inteiro de barro, de terra e lágrima. E você sabe que horas eu saí daquele lugar? Às 11 horas da noite. E você sabe por que eu não saí às 10? E sabe por que eu não saí à meia-noite? Porque foi às 11 horas da noite que Jesus falou comigo. E quando Ele falou comigo, Ele me deu a fé, e a fé gerou descanso. Sabe como é que eu voltei no meio do mato, aquela noite? Eu voltei assim, ó, feliz, leve, porque eu sabia que eu ia ser um pastorzaço. Porque Jesus falou assim, é você mesmo, não está enganado não, menino, é você. Você não tem nada, mas é você que eu escolhi para mim, e é você. E eu tinha muita dificuldade e medo, porque a faculdade era muito cara, minha mãe sozinha com outros 2 filhos na faculdade. Ali eu entendi que quem convida paga a conta. Quem convida paga a conta.
Eu terminei o curso de teologia sem dever um único centavo, não sei de onde veio o dinheiro. Eu sei que eu chegava para falar para o tesoureiro da escola, eu tenho uma mensalidade. Ele falou assim: olha, pagaram 5 para você aqui nesse semestre. Quem pagou? Não quer falar. Mas eu não pedi para ninguém. Ele falou assim: não quer saber, está tudo pago, isso aqui é isso aí mesmo. Quantas vezes eu estava estudando na biblioteca, ligação para o Ivan, eu ia lá, o indivíduo falava assim: você não precisa saber quem eu sou, 2 mensalidades pagas para você, muito obrigado, tchau. Voltava lá para estudar. Uma mulher nunca me viu na vida, me ligou e falou assim: eu preciso que você venha aqui em Curitiba. Para quê? Falou assim: porque eu vou pagar o seu semestre. Ah, então eu vou. Fui para Curitiba, ela pegou e escreveu 100 cheques, nunca vi essa mulher na vida, nunca mais vi. Não sei quem é. Fui na empresa dela, ela assinou 100 cheques, ela falou: passar bem que eu tenho coisa para resolver. Eu também, muito obrigado. Peguei o cheque e entreguei lá. Aí sabe o que aconteceu com os coitados dos meus colegas? Quando eles se formaram, todos tiveram um chamado e um trabalho. Eu não. E eu pensei: como Deus é bom comigo. Os meus colegas já vão trabalhar e eu vou estar de férias. Voltei para a casa da minha mãe, com a comidinha, a roupinha lavada. Jesus me deu 3 meses de férias. E os meus amigos ligavam e falavam assim: cara, você não está preocupado? Eu falei assim: eu não fui eu que me escolhi para ser pastor. Algum lugar Deus vai me pôr para trabalhar. Agora, ele sabe que eu estou precisando descansar um pouco. Pô, 3 meses de férias? Quem tem isso aqui? Eu tenho, eu tive. Hoje também nunca mais tive, né? Mas ali, é isso. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala com você, sabe como é que você sai? Você sai assim, ó. Aquele homem, presta atenção aqui. A Bíblia diz que aquele homem, voltando para casa, os servos dele chegaram falando assim: mestre, mestre, teu filho vive, teu filho vive. E ele falou: eu estou sabendo. Mas como assim? Eu não sei, não tinha celular, gente, não tinha como comunicar. Então, como é que você sabe? Eu falei: não, tranquilo, só me diz uma coisa, quando que o meu filho, a febre foi embora? Ontem, à 1 da tarde. Você prestou atenção no que eu acabei de falar agora ou não? Ontem. Gente, o texto bíblico está dizendo para você e para mim que aquele homem, quando Jesus falou: teu filho vive, está dizendo que ele não subiu no cavalo e saiu correndo para abraçar o filho para ver se era verdade. Ele ficou em Caná da Galileia, porque ele estava em paz. Ele não saiu correndo para casa. Ele foi resolver os problemas dele em Caná, dormiu em Caná, e agora no outro dia, como é que ele está voltando para casa? Está voltando assim, ó. Por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo. Quando Cristo fala, ele produz a fé, e a fé gera o descanso. Eu termino a mensagem de agora à tarde, contando para vocês uma outra coisa que você não sabe da minha vida. Eu sempre fui uma criança muito agitada, muito. Para não dizer chata, eu digo agitada. Mas eu tinha as duas coisas. E eu era daquelas crianças que a mãe colocava para dormir com a cabeça aqui e ficava rodando a noite inteira, sabe? Já viu isso? Eu era dessas. E numa noite, a minha mãe não sabia, ninguém sabia, mas eu estava convulsionando. E passou 10 minutos, ninguém viu, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50 minutos, 1 hora, 1h30, ninguém sabia. Eu estava fritando, estava morrendo, já estava inconsciente, cheguei no hospital em coma. Quando a minha mãe falou assim: mas peraí, esse menino está se mexendo muito, tem alguma coisa errada. Quando ela foi ver, eu já estava em coma. Aí ela ligou para um médico que morava no mesmo prédio que eu, ele aciona uma ambulância com mais agilidade, me colocam dentro de uma UTI e me mandam para o hospital. E na época eu tinha um tio, digo tinha porque ele é falecido, muito rico, rico mesmo, de verdade, assim, não é bem de vida, ricão mesmo.
E ele pegou e me mandou para o melhor hospital, com os melhores médicos, com a melhor UTI que existia na época em Curitiba. E aí, aquele negócio todo, aquele desespero, os médicos, depois de fazerem todos os procedimentos possíveis, reuniram a família e falaram assim: olha, agora depende dele, porque tudo que a medicina podia fazer foi feita, não tem mais o que fazer. E era um baita de um problema, né? A minha tia, muito indignada, falou assim: que história é essa que não tem nada mais para fazer? Sempre tem alguma coisa para fazer. Não tem, dá para botar ele numa UTI aérea, mandar para o Albert Einstein, mas os equipamentos de lá são exatamente os mesmos daqui, e a junta médica lá vive trocando ideia com a gente com eles. Então, mas é a escolha de vocês, façam o que vocês quiserem. E aí, obviamente, me deixaram em Curitiba, e a família toda em desespero, porque você pode imaginar, eu com 10 anos era a coisa mais fofa do mundo. Brincadeira, mas é verdade. Aí chegou uma hora que estava todo mundo assim, com aquela cara de... E a minha mãe falou assim: por favor, todo mundo para fora do quarto. E mandou todo mundo embora, tio, tia, irmão, papagaio, vai todo mundo, médico, enfermeira. Ela fecha a porta do quarto, e a minha mãe se ajoelhou do lado da cama. Nós não tínhamos igreja nenhuma, não frequentávamos igreja nenhuma. A minha mãe se ajoelha do lado da minha cama, e ela começa a conversar com Jesus. Sabe em que horas a minha mãe se levantou do lado daquela cama? Quando Cristo falou com ela. Cristo colocou a fé dentro dela, a fé gerou o descanso. Toda a família desesperada, entrava dia, saía dia, entrava dia, saía dia, e eu em coma, e cada dia a orientação médica era que eu poderia acordar em 5 minutos ou em 50 anos, que cada dia que demorasse a complexidade ia aumentando, e cada dia que passava as pessoas cada vez mais desesperadas. Mas se você estivesse vivendo essa cena, você ia encontrar uma mulher de 1,63 m, no seu mais perfeito equilíbrio emocional. Conversando com a minha mãe essa semana sobre tudo isso que aconteceu, ela disse assim, que antes de orar, ela desmaiava várias vezes, de pavor. Depois que ela orou, e depois que Cristo falou com ela, ela disse: Deus me deu uma paz. Todos desesperados, ela em paz. E uma bela manhã, às 10 horas da manhã, eu abri meus olhos, virei para o lado e disse: mãe, eu não conheço a tua vida, amigo. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, as batalhas que você tem vivido, se é por um filho, por uma filha, por causa de um casamento, se é um problema interno seu não resolvido. Mas pelo amor de Deus, vá a Cristo. Vá a Cristo. E você faz como Jacó. E você diz: eu não te deixo ir enquanto o Senhor não abençoar. E você vai por meio do mato e põe a tua cara na terra. E você clama ao Senhor, e você permanece o tempo que for. Jacó, quem era Jacó? Bandido, manipulou com a mãe, aplicou no pai, o irmão queria matar, enganador, falsário, impostor. Mas não adianta, esse indivíduo agarra em Deus e diz assim: eu sou um lixo, mas eu não posso deixar o Senhor ir. E aí Deus olha para ele e diz assim: você lutou com Deus ou com os homens e prevaleceu. A partir de agora o teu nome não é mais Jacó, é Israel, e o teu nome será o nome do meu povo.
Porque quando Cristo fala, tudo acontece. Quando você fala, quando o teu líder religioso fala, nada acontece. Não acredite no que está convencionado. Não há poder em líder religioso, existe poder em Cristo. Por isso você vai a Jesus, e você clama a Jesus, e você chora diante de Jesus, e você grita diante de Jesus, e você não sai dali até que Ele dê a fé, e a fé gere o descanso. E quando Deus te der o descanso, você vai levantar, você vai enxugar os olhos, as lágrimas dos olhos, e o teu filho pode continuar no meio da droga, e você está em paz. Porque você sabe que Ele empenhou a palavra dEle, e que Ele jamais deixou de cumprir uma palavra. E você pode estar com o casamento sendo destruído e indo cada vez mais para o buraco. Se Ele deixou com você a paz dEle, você pode ficar tranquilo, porque Ele é o Senhor dos senhores. E se a doença estiver carcomendo o teu filho, tua filha por dentro, você vai até o Senhor, porque Ele diz: de modo algum os lançarei fora. E você vai receber o descanso e a paz, mesmo que seja no meio do luto. Jesus jamais desprezou qualquer homem ou qualquer mulher, seja uma mulher sírio-fenícia, seja uma mulher considerada imunda porque tinha hemorragia há 12 anos, jamais jogou fora qualquer ser humano. A mulher apanhada em adultério, qualquer um que se chegou a Cristo foi acolhido. Por que raios você acha que você vai ser desprezado? Pastor, minha oração não passa do teto. A minha também não, e nem precisa, porque Jesus está do teu lado. Pastor, mas eu oro sem fé. Eu também oro sem fé, e eu apresento para Deus e para Jesus só a minha dor. Eu não trago minha solução, eu não trago minhas justificativas. Eu digo assim: Senhor, deita teu corpo no chão, põe a tua cara na terra e clama ao teu Salvador. Ele jamais vai desprezar um coração aflito, jamais vai largar você sozinho, jamais vai abandonar você. Em hipótese alguma, pode destruir o mundo, Ele vai permanecer com você. Pode o inferno se levantar contra você, você jamais vai ser atingido, porque quando Ele se levanta, amigo, não existe limites para esse Jesus. Não importa se você é católico, se você é Assembleia de Deus, batista, presbiteriano, adventista, metodista, não importa. Você vai ao mesmo Cristo que eu vou. Então, amigo, permita que Jesus zere o cronômetro da sua vida e refaça tudo que você estragou. Ele tem a capacidade de colocar no lugar tudo que você desarrumou. Ele coloca em ordem tudo que você bagunçou. Ele limpa tudo que você sujou. E Ele faz isso com alegria, porque Ele sabe que a gente é especialista em bagunçar, mas a gente não sabe arrumar a bagunça que a gente fez. Aí Ele vem e coloca tudo em ordem. Ele vem e alinha tudo que eu desalinhei. Ele restaura tudo que eu quebrei. Não há casos perdidos. Ninguém pecou tanto, ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado por esse Deus.